A carência principal do Palmeiras, então, é o camisa 5. Vocês acreditam nisso? Quando surge, rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo. Separei aqui uma série de perguntas e questionamentos a respeito do Marlon Freitas. Então, primeiro ponto do vídeo eu vou fazer aqui sozinho, depois eu vou lá pra live para ver a opinião da galera a respeito do segundo assunto do vídeo, que é a família da Leila ou a família do Lamáquia investindo, enfim, no Vasco da Gama e o que isso pode repercutir, né, pro próprio Vasco. Então, a gente vai conversar sobre Palmeiras e Vasco aqui nesse vídeo e principalmente sobre isso aqui. Eu mal abri a tirinha de perguntas, eu vou mostrar isso aqui pra vocês. Assustador. Ó, olha isso. Ó, ó. Sobre Marlon Freitas, que é um cara que eu gosto, né? Mas aí você já vai ter aí debate pronto pra me questionar. Mas você gostava do Aníbal? É verdade, gostava. Não deu certo, né? Será que realmente a nossa carência é de um camisa 5 marcador? E aí o que acontece aqui? Boa parte da galera que reclamou, eu vou ler pra vocês aqui questionamentos, perguntas e etc. É porque enxerga que o Marlon não é o 5 e sim um 8. É um pouco verdade, ele é mais 8 do que 5 sim, tá? Inclusive não há problemas nenhum jogar com 2-8. O Palmeiras já jogou muitas vezes assim, quando tinha Zé Rafael e Danilo, por exemplo, quem era 5 de fato, né? E também porque o Palmeiras conversa, na verdade sim, o Palmeiras se interessa por Fabinho, tem Casimiro aí no mercado e estamos fechando com o Marlon Freitas. Então isso faz com que boa parte da galera, ó, fique nervosa. E de fato, assim, uma coisa é eu gostar do jogador, outra coisa é a gente conversar sobre a nossa carência. E mais do que isso, a gente precisa falar de característica. Será que o Marlon atende às características do time do Abel? Ou seja, daquilo que o Abel pensa em colocar em campo? Então a gente vai falar sobre isso. Eu vou ler o nome de vocês aqui e vou colocando o comentário de vocês em tela, que eu acho que vai dar uma dinâmica legal pra galera que gostou de uma eventual contratação do Marlon, que tá pra fechar, e da galera que não gostou. Então a gente vai tentar ver aqui o que tá certo e o que tá errado em meio às perguntas, questionamentos e etc, tá? Lógico que tá certo ou errado, na minha opinião. Aí não sei, é de vocês, vai colocando aí também no nosso chat. Eu não entendo que o Marlon Freitas é um bagre, tá? Teve aqui pessoas que chamaram ele de bagre, tá? Então, eu não vejo desse jeito, mas respeito quem vê. Comenta aqui a opinião de vocês. Fernando underline LF26 joga muito, dá uma dinâmica diferente do Evangelista, né? Agora faltam 5. Então, na opinião aqui do Fernando, faltam 5. Um abraço pro Crossover Suplementos, aí tamo junto. Gregory fazia a função de marcador e o Marlon a saída de jogo qualificada. E é verdade. Essa era a característica. O Botafogo usava um primeiro volante e um segundo volante. O Palmeiras já usou isso e já usou 2 8s, né? Porque eu não consigo ver o Danilo como um camisa 5. E ele complementa aqui, ó. O Marlon é um baita volante, porém não atende à necessidade de um marcador. E aí a questão, a principal que eu quero trocar uma ideia com vocês aqui. Presta bastante atenção nisso que eu vou questionar. Mas quando você vai atrás de um jogador como o Marlon, o Evangelista, o Andréas, o teu time não tem que ter a bola? Porque assim, preciso de um 5 para marcar o adversário. Mas peraí, a gente não deveria estar discutindo o adversário ter que marcar o Palmeiras de Andréas, de Marlon Freitas, de Evangelista e por aí vai, né? Dos jogadores que a gente tem, Maurício, Veiga, Sousa, Flaco, Vitor Roque. Será que o mal não é não ter a bola? Será que um time que está contratando o Marlon Freitas, ele não tem que ter mais domínio de território? Porque ele qualifica a saída de jogo, ele não é um jogador rápido, mas ele é um bom passador, ele tem o passe longo muito bom, passe médio muito bom, e será que a gente não está fazendo uma análise errada, no sentido assim, a gente precisa ter um marcador, e o Marlon Freitas não é esse marcador, e o Palmeiras perdeu na temporada por não ter um marcador, e aí, eu não consigo ver desse jeito, cara. Eu não consigo. Eu consigo ver que o Palmeiras está contratando jogadores de uma característica diferente e que precisa mudar o seu jeito de se impor para ter resultado. Essa é a minha opinião. Então, assim, precisa de um camisa 5? Seria bom. Mas isso somente resolve os problemas que a gente falou durante toda a última temporada? Eu acho que não, tá? Vamos continuar aqui com os questionamentos de vocês. Vou colocar alguns, tá? O restante eu vou deixar lá nas redes sociais em exclusivo pra lá, beleza? O TLS Alves falou, mas tipo, entre ele e Fabinho, quem você traria? Cara, primeiro a gente tem que entender que o Fabinho não vai abrir mão do contrato absurdo que ele tem. Então a resposta é muito simples, com certeza o Fabinho. O Fabinho tem uma bagagem de Liverpool, o Marlon Freitas tem uma bagagem de Botafogo. Então assim,
não se compara, tá, o meu amigo TLS? Não dá. Não dá pra gente trazer os dois pro mesmo patamar. A mesma coisa serve pro Casimiro. Casimiro ou Marlon Freitas? Cara, Casimiro tem uma bagagem de seleção brasileira, Casimiro tem uma bagagem de Real Madrid, Casimiro já foi homem de confiança do Ancelotti. Com todo respeito, não dá pra comparar. Então, entre os dois eu traria o Fabinho. Queria saber a opinião de vocês. O amigo Marcelo falou aqui: você considera a contratação de peso, Fernando? Não. Mas considera uma boa contratação. Mas não considera uma contratação de impacto. De peso, não é. O amigo aqui, o Eli, Diego, falou: você vê ele como um 5, como um 8 para adiantar o Andrés. Então, estão falando que o Abel quer adiantar o Andrés. O Andrés não tinha nunca que ter jogado 5. Isso, lógico, que escancarou uma carência no elenco de um camisa 5 ou de 2 8s que podem ser box to box, porque vários times na Europa usam 2 8s. Então, assim, eu vejo ele como um 8, mais 8 do que 5. Ele pode jogar como 5 desde que o seu 8 seja um box to box, entendeu? Então ele pode fazer o 5, mas ele é mais 8 no meu ponto de vista, tá? Amigo Marcelo Felipe, ou Marcel Felipe, acha ele por si só suficiente? Não. Temos carências, né? Ele pode começar uma série de contratações ao Palmeiras, mas precisa de pelo menos mais 3 ou 4, tá? Então, não. O Vitor fala: sonha com o Fabinho e acorda com o Marlon Freitas. E esse aqui é o que a gente mais recebeu aqui. Então, assim, o comentário do Vitor tem mais 30, pelo menos, a respeito do mesmo comentário. Eu já vou discordar do Gilson aqui, tá, Gilson? Você falou: eu prefiro o Matheus Martinelli de 23 anos. Eu não. Eu prefiro o Marlon Freitas. Não sei vocês aí, tá bom? Comenta o que vocês acham. Claro, se eu pudesse escolher um, não me perguntaram isso, eu acho. Eu escolheria o André. Se eu pudesse, você tem grana pra ir no mercado, que é muito mais caro que o Marlon Freitas. Eu escolheria o André. Eu acho que o André no Palmeiras, ele sobra, né? Então ele deitaria, mas não é o caso aqui. Porém, só pra vocês saberem o tipo de jogador 5/8 que eu gosto, que eu admiro, tá? O Felipe falou aqui que esse cara vai assumir a responsabilidade que os cagões não têm coragem. E eu acho isso legal, esse comentário do Felipe, porque eu acho que o Marlon, depois do episódio da piscadinha, ele cresceu muito como atleta, maturou muito e se tornou um líder no Botafogo, né? Então, você pode ter certeza que o torcedor do Botafogo, se acessar esse vídeo, gosta do Marlon Freitas. Não deve achar ele um jogador perfeito, mas com certeza gosta do Marlon Freitas. O amigo Daniel falou que ele é melhor que o Aníbal, melhor que o Emiliano, eu concordo, e melhor que o Evangelista. Concordo. O Marlon Freitas, pegar só ele é melhor que os 3 citados? Ele é pior que o Danilo, que ainda não mostrou porque voltou pro futebol brasileiro. Mas ele é pior que o Danilo, mas ele é melhor que os outros 3. Claro que já não é um jogador jovem, e eu acho que pra ele faz total sentido vir pro Palmeiras. Se tivesse um convite de um outro time também, especulou uma troca no São Paulo. Acho que ele, dentro do Botafogo, ele já entregou o suficiente. Claro, poderia aposentar lá, poderia ir até os seus 35, 36 lá, poderia. Mas eu acho que o convite do Palmeiras, ele acontece por 2 motivos: a carência nossa e sabendo também que o São Paulo poderia ter ele como troca. Eu vejo esse negócio, o Palmeiras se posicionando, tirando ele do São Paulo e ao mesmo tempo tentando resolver um problema pra dentro, entendeu? É como eu vejo, tá? Aí isso aqui é um ponto de especulação do salário que a gente precisa entrar, né? Que o Giovanni traz aqui: de 400k para 1 milhão, ir jogar no Palmeiras tá sendo uma benção, hein? Como que recusa, então? Esse é o ponto que vamos imaginar que seja verdade o que estão trazendo sobre o salário do Marlon. Pra mim, reflete muito quando falam que a Leila é uma boa gestora. Isso aqui cai na gestão. Se ele fecha com o Palmeiras, você vai somar o contrato final. E aí provavelmente você consegue trazer um cara de Europa. Entenderam? Então, sim, se for verdade 1 milhão ao Marlon Freitas, que tinha uma carreira Atlético Goianiense, Botafogo, não existe, né? Mas são os novos tempos do futebol, entendeu? O Vinícius falou: eu sempre vi você falar dele, até mesmo no ano que o Botafogo perdeu o título. Você já falava dele. Sim, no ano que o Botafogo perdeu o título, é possível que eu fiz críticas também ao Marlon Freitas, porque cabia as críticas, né? Mas no ano que o Botafogo vai bem, que o Botafogo ganha os 2 títulos, ele foi um pilar, sem dúvida nenhuma, do elenco do Botafogo. Então, pra mim, um ótimo jogador. Um salve aí pro meu amigo Amaro, tamo junto, Amaro Mendes. Não é ruim, mas tem Casimiro e Fabinho como oportunidades. Palmeiras precisa usar mais. É aí, Amaro, eu vou falar pra você. Quando se fala de oportunidade, eu já acho que temos uma, que é o Casimiro, pra meio de ano. O Fabinho, vamos lá, vamos contextualizar. Primeiro, ele não quer voltar pro Brasil. Segundo, ele não quer abrir mão do contrato. O Casimiro, eu já acho que é um cara que vê, já falou inclusive disso, que vê com bons olhos o trabalho do Abel. Aí sim, cara, se o Palmeiras
antecipa um Casimiro no começo do ano para ele chegar no meio e o Marlon Freitas já é uma contratação, aí show de bola. Se o Palmeiras conseguir fazer isso, trazer o Casimiro lá na frente e tá trazendo o Marlon Freitas agora, muito bom. Não é bom, é muito bom. Eu acho que dá o luxo até de negociar o Emiliano Martinez, na minha opinião, e mantém o Evangelista quando ele voltar. Você tem um box-to-box com o Evangelista, você tem o Marlon Freitas, que é um jogador para te fazer uma 5 e 8, você tem o Casimiro para 5. Acho que nem precisa do Emiliano Martinez. Acho que pode pegar o Emiliano Martinez, usar como uma moeda de referência, né? Uma moeda de troca, desculpa. Vamos agora pro ao vivo e vamos ver como é que a galera e como vocês vão reagir a herdeiras de banqueiro, tá? A gente vai explicar isso, que é a Júnia Faria, tá? E principalmente quem é Marcos Faria Lamáquia, né? Vasco da Gama vira uma SAF, pode virar uma SAF. Acho que pro Vasco vai fazer bem, mas aqui no Palmeiras vai pingar como uma manobra de conflito de interesse. Aí a gente vai trocar uma ideia se faz ou não sentido chamar desse jeito. Então assim, ó, vamos lá. Eu tô agora em live, tá uma galera aqui, um salve pro Bulbasauro, pro Tony, pro Pirata, pro Torres, pro Rian, pra todo mundo que tá chegando aí, Gustavo, tá? A primeira parte do vídeo eu fiz offline aqui pra poder fazer a edição, né, das tirinhas, e agora a gente vai pra um ponto das manobras da Leila Pereira, tá? Essa manobra aqui, tá? Eu não me importo muito não, tá? Primeiro para a gente entender quem é aqui o cidadão que é filho do Lamáquia, que até então, no futebol, eu nunca vi o rosto dele nem o nome dele, tá? O filho do Lamáquia, tá? Do José Roberto Lamáquia, é o Marcos Lamáquia. Ele é empresário, tem 47 anos e nasceu do antigo casamento, ou seja, ele não é filho da Leila Pereira, tá? Que é com a Júnia Faria. E, cara, eu lembrei desse nome, eu falei, eu já vi alguma matéria sobre esse nome. Aí eu fui pesquisar quem era a Júnia Faria, né? Eu dei uma olhada aqui, assim, e tal. E eu achei aqui, ó, conheça as herdeiras de banqueiro que venderam terreno na Barra da Tijuca por 370 milhões, tá? É uma matéria de 2023 e a Júnia é uma dessas moças aqui, tá? Lúcia, Júnia, Flávia, Cláudia e tal. Elas são herdeiras, né, do banqueiro Aloísio de Andrade Faria. E por que eu tô mostrando isso daqui? Tem alguma coisa de errado nisso? Em absoluto, não. Tem nada de errado nisso. Eu só tô falando que o futebol agora é dessas pessoas, tá? São essas pessoas hoje que comandam o futebol. Então, o futebol ele vai ficar cada vez mais na mão dos grandes empresários, dos banqueiros e por aí vai. E vão sair dessa estrutura. Vão sair, não vai ter como. Eu acho que é só realmente o Flamengo que vai sobreviver como clube no Brasil. Todos os outros vão virar SAF. São Paulo vai virar SAF. Eu não sei como é que vão passar uma SAF no Corinthians, porque a torcida do Corinthians é radicalmente contra, mas vai passar uma SAF no Corinthians. Vai acabar virando SAF Palmeiras em algum momento. E eu já tô mais ou menos entendendo, inclusive dentro de uma tirinha de perguntas que, pô, pagar 1 milhão ao Marlon, vamos aumentar nossa dívida através de folha salarial. É isso que está acontecendo. Vamos voltar para cá e falar como que vai ser o Vasco da Gama na mão dessa SAF aqui. Quem que é o Marcos Faria, tá? O enteado da Leila Pereira que pode comprar a SAF do Vasco. Primeiro, rapaziada, isso aqui é mais uma... Quando eu falo manobra, é assim. O Lamáquia prometeu que ia investir com o Pedrinho. Aí ele não entrou com o nome dele e nem com o nome da Leila. Mas entrou com o nome do enteado. Então isso aqui não deixa de ser uma manobra, né? Eu até onde eu sei, o Marcos Faria, ele ainda não investia no futebol. Pelo menos eu tenho desconhecimento. Se ele investe, aí é outra história. Eu não tenho esse conhecimento. Nunca tinha visto o rosto dele nas pautas esportivas. Se vocês já viram, comenta aqui embaixo, mas eu não lembro, tá? Ele é filho do José Roberto Lamáquia, que é marido da Leila Pereira atualmente, né? Então o Marcos Lamáquia, empresário de 47 anos, nasceu no antigo casamento entre José Roberto Lamáquia e a Júnia Faria, que foi o que eu mostrei para vocês, que ela é filha do banqueiro Aloísio de Andrade Faria, que chegou a integrar a lista de bilionários da revista Forbes, tá? Ele faleceu em 2020. Então assim, só para vocês entenderem o poder de compra que essa galera tem, tá? Então assim, o Vasco vai ficar melhor? Vai. Vai. Quer dizer que o Vasco vai voltar a ser o Vasco dos anos 90? Não sei. Se vai voltar a ser o dos anos 90, não sei. E outra, a Leila Pereira é vascaína. Então, assim, não dá pra chamar isso de coincidência, né, mano? De verdade, assim, não tem como a gente trazer isso aqui e falar, que coincidência. A Leila é vascaína, o filho do Lamáquia, que é esposo da Leila, vai e investe no Vasco. Tipo,
Quem acredita nesse tipo de coincidência eu respeito, mas eu não acredito. Ele é formado em administração de negócios com especialização em contabilidade e direito empresarial pela Universidade de Miami, nos Estados Unidos, e é especializado em direito empresarial pela Getúlio Vargas, tá? Marcos Lamacchia já passou por Eagle Bank, conglomerado de Alfa e Fiesp, além de ter sido diretor da Crefisa em anos de 2004 a 2009, tá? Os anos de 2004 a 2009. Eu não vou ler tudo aqui, mas vamos lá para a questão da SAF do Vasco. Atualmente, 30% da SAF do Vasco pertence ao clube associativo. Os outros 31 são da 777, né, que é a 777, que adquiriu aí a fatia de 22 com os outros 39. Ou seja, a Crefisa, presidida por Leila Pereira, fechou um acordo em outubro para emprestar 80 milhões ao Vasco. E veja, emprestou 80 milhões ao Vasco e o Vasco já chegou numa final de Copa do Brasil. Coincidência ou não, não sei. Mas assim, pingou 80 milhões pro Vasco, rapidamente o time já chegou numa final de Copa do Brasil. Curioso isso, né? Veja como o poder de compra, o poder de investimento e a grana. Lá atrás a gente teve a do Paulo Nobre, a gente ganhou uma Copa do Brasil de 2015. Lembra disso? Então, olha como é importante questão de dinheiro, para você pagar o atleta em dia, para você contratar jogadores, para você melhorar o seu dia a dia do clube, né? Então, esses 80 milhões, se a gente analisar, ele já repercutiu. Ele já repercutiu e poderia ter dado um título ao Vasco, passou raspando, né? O dinheiro é destinado para cobrir despesas operacionais do clube em crise financeira agravada pela falta de aportes da 777 depois que a empresa foi afastada. Tá, Fernando, vamos lá. E por que tá dentro do vídeo aqui do canal esse assunto? Porque envolve a Leila. E porque vai envolver com certeza aquele debate de conflito de interesses. E sinceramente nesse daqui, cara, para eu não querer ver a Leila comprando o Palmeiras, eu preciso dar a liberdade e acreditar. Quem sou eu, tá, pessoal? Tô falando a minha opinião a respeito do eu como mídia. Dá a liberdade para ela investir em outros clubes. Porque se a gente falar, não, enquanto a Leila está aqui, ela não pode investir em outro clube, a Leila Pereira fatalmente vai comprar o Palmeiras, gente. Agora, a Leila Pereira ser dona do Palmeiras e dona do Vasco, ou ela ser dona do Palmeiras e a família dela ser dona do Vasco, eu acho que quando se fala de conflito de interesse, agrava mais. Agora, se a gente ficar querendo prender a mulher aqui, igual aconteceu com a Abel Ferreira, não, a Leila Pereira só pode investir no Palmeiras, ela vai ficar aí pro resto da vida. Ela vai ficar aí pro resto da vida. Porque ela vai ter argumentos o suficiente na mão para falar, ó, peraí, se eu não posso investir em outro lugar, então eu vou investir aqui. Vocês vão me proibir de investir no futebol? Ela vai falar sobre isso. Entenderam? Por que eu prefiro que ela invista no Vasco e de repente o Vasco vire modelo de negócio de sucesso e o Palmeiras não necessite ficar na mão da Leila. E sim, quando a gente conversar sobre SAF, realmente a gente ter vários empresários interessados que disputam isso. E não ficar na mão dela sem ter uma real disputa, entenderam? Então, eu considero isso ok, na minha opinião. Eu acho que muito palmeirense vai falar sobre conflito de interesse. Ele é possível existir, porque a gente está falando de o filho do Lamacchia, esposo da Leila, que já foi diretor aí, ou alguma coisa assim da Crefisa durante alguns anos. Já existe um empréstimo da Crefisa, que não patrocina mais o Palmeiras, mas a Leila é a dona, ao Vasco. Então não tem como fugir da questão de conflito de interesse. Você acha que o Flamengo não vira SAF um dia? Eu acho que não. Eu acho que não há necessidade. Pelo menos enquanto a administração for essa do BAP, eu creio que não. Agora, mais para futuro, pode ser que alguma participação o Flamengo venda. Integral eu não acredito. Eu não acredito que o Flamengo necessita, né, perante ao que afolha as contratações do futebol brasileiro hoje. Entenderam? Então, assim, na minha opinião, o Flamengo não vira uma SAF tão cedo, tá? Pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que não. E a gente tinha essa mesma percepção também do Palmeiras. Só que a gente já tem visto, já tem percebido pessoas da imprensa, pessoas do clube, já admitindo. E sabe uma outra situação que é importante salientar, explicar aqui para vocês que estão me assistindo? A oposição quer a SAF. Então veja, se a oposição quer a SAF, mas de repente não quer ela na mão da Leila, você já tem um caminho para virar SAF, porque a oposição é favorável à SAF. Então, Fernando, me explica um pouco mais que oposição é essa. O Ocupa Palestra. Quando eles participaram da minha live, foi uma das perguntas que eu fiz,
e eles são favoráveis à SAF. Não só a SAF, como também as questões das bets. Eles são favoráveis às duas situações. Palmeiras já é patrocinado por uma bet e agora pode se tornar uma SAF. Ou seja, tá? O Palmeiras tem um pé na SAF mais do que o próprio Corinthians. Mais. Porque se você tem a situação que já visualiza a SAF e a oposição, no Corinthians você ainda tem uma divisão desse pensamento. No Palmeiras, me parece que 70% a 80% desse conselho passaria uma SAF aí pro Palmeiras. Entenderam? Então, assim, esse é o ponto que eu tô trazendo pra cá. Veja, se a gente não quer que só a Leila dispute essa SAF, ela tem que ter liberdade econômica dentro do futebol pra ir fazer seus investimentos, velho. Se ela ficar só presa ao Palmeiras, vai ficar muito mais fácil a compra passar por ela, tá? Então a gente é uma pegadinha isso daí, porque se a gente alegar o conflito de interesse, depois não vai poder chorar. Caso ela compre o Palmeiras e a mesma família dela compra o Vasco, aí eu já achei que virou bagunça. Porque a gente pode ter um cenário no futebol perigoso. Imagina uma família muito poderosa comprar 5 times aqui na Série A. Imagina isso, mano. Vai jogar, exemplo, tá? Palmeiras e Vasco, dos mesmos donos. Palmeiras e Fluminense, dos mesmos donos. Fluminense e Grêmio, dos mesmos donos. Vocês não acham que é um caminho bem também perigoso pro futebol brasileiro? Eu acho que sim. Eu acho que é no mínimo estranho. No mínimo estranho, porque vai levantar sempre uma série de especulações. Exemplo, o Vasco da Gama está na liderança de um campeonato brasileiro. Aí vai enfrentar um outro time que também é do Vasco. Por exemplo, o Grupo City vem aqui e compra o Bahia. Amanhã ele compra o Fortaleza. Depois ele compra do Textor o Botafogo. E administra também o Corinthians. Cara, isso é péssimo, velho. Isso é péssimo, porque você está falando de um dono que... É o que o Gustavo tá falando aí, que o pessoal tá falando. Pra mim isso é terrível, horrível. E a gente precisa começar a ter uma maturação dessa ideia e debater ela. Porque hoje é a Leila Pereira com um time podendo ser 2. Amanhã é o Textor comprando o Remo se for um case de sucesso. Ou então você pegar o Grupo City comprando a Chapecoense. E aí, cara, virou bagunça, na minha opinião. Aí você sai de um cenário onde tinha um endividamento absurdo para um cenário que os clubes viraram empresas, tá ligado? Literalmente como Coca-Cola, Snickers, Pepsi. Não faz muito sentido pra mim. Não faz, ainda sabendo que na Europa já tem muito disso, né? Com os shakes, né? Dono do Grupo City, você tem aí Newcastle, você tem PSG. Então eu sei que já acontece lá. Mas quando a gente olha também para as outras questões que envolvem uma competição como a Champions League, muda muita coisa, né? E a gente tá falando só de um cenário brasileiro. Num cenário, por exemplo, da Argentina, que ainda não caminhou para isso. Se já tem uma discrepância, vai ter mais. E aí o que acontece? Ao ponto de uma Libertadores virar qualquer coisa. Aí perdeu a graça, né? A Libertadores realmente virar qualquer coisa. Já tem gente que fala que caminhou para isso. Já tem gente falando em espanholização através de Palmeiras, de Flamengo primeiro e Palmeiras. Isso a tendência é piorar. Fora isso também, a questão de quando você tem um clube. Valeu, Barusco, tamo junto, mano. Salve aí, obrigado pela inscrição, 15 meses junto com a gente. Quando a gente tem uma situação voltada a SAFs, né? A gente também tem que falar do ponto de vista do torcedor barra cliente e você que exige, né? Como torcedor. Você vai vendo cada vez mais um ambiente frio, não só na cobrança, mas no dia a dia. Porque o torcedor ali, ele vai saber que tá, ele tem um papel como consumidor, mas aquela coisa do clube de futebol vai se perdendo a dar espaço a uma situação de empresa para cliente. Então, assim, quando eu tenho minha relação com as empresas que eu contrato aqui, eu não torço pelas empresas, entendeu? Só que quando a gente tá falando de Palmeiras, de Flamengo, de Corinthians, nós torcemos para essas equipes. Botafogo. E aí, quando vira um relacionamento que você troca torcedor para cliente, cara, o ambiente que a gente fala que tá frio com o desejo dessa galera em né, é muito forte falar em extinção das organizadas, mas é um plano. Se tem um plano de extinção das organizadas. E isso vai acabar ficando cada vez mais forte. Por quê? Porque a opinião popular, a gente já vê muito isso no Palmeiras, vai contra a Mancha Verde. Então, sabe aquele torcedor da Central, torcedor do Gol Sul, ele vai contra a Mancha. Aí vai contra torcidas organizadas, entendeu? E aí vai ter uma diminuição do torcedor organizado. Tem gente que vai escutar eu falar isso, vai falar assim, graças a Deus, né? Os discípulos de Flávio Prado vão falar isso. Mas a gente tem que lembrar como funciona o estádio de futebol.
Nós temos hoje torcedores clientes que fazem o papel de um organizado dentro da arquibancada. Eu não vejo que tem em clube nenhum. Tá entendendo? Então é um bate-papo bem mais amplo do que parece, entendeu? Quando você tira o torcedor doente pelo clube para colocar o cliente. Muda muito. Muda muito o consumo. E aí talvez é plano dessa galera trazer para dentro dos estádios aquele consumidor mais assim, casual, aquele consumidor mais muito menos crítico, mais assim, né? Aquele consumidor do teatro. Me parece que esse é o plano. Esse é o plano, olhando de fora. Então, voltando aqui para a questão do Vasco da Gama, para deixar uma conclusão, eu acho que o Vasco da Gama é um clube que se meteu num buraco de problema tão grande, político, financeiro e etc., que vai fazer bem a SAF. Não tem como não fazer. Como eu falei, já pingou 80 milhões e o time já foi jogar uma final de Copa do Brasil. Já melhorou o seu desempenho em Campeonato Brasileiro. Nada muito absurdo, mas melhorou. Já tem um time que mostrou um esqueleto diferente. Já se tem uma situação das notícias do Vasco não serem tão Corinthians, né? Eu sei que soa contraditório porque o Corinthians ganhou a Copa do Brasil, certo? Porém, quando se fala só do Vasco da Gama, essa SAF vai fazer bem, porque provavelmente vai ter ali controle da dívida e 200, 300 milhões iniciais para investir no primeiro elenco, ou seja, gerar a dívida, gerar essa questão do risco para colher os frutos. Então, numa eventual Sul-Americana, numa próxima Copa do Brasil, até no próximo Campeonato Brasileiro, a projeção do Vasco da Gama é que seja melhor com uma SAF. Agora, existem times que estão conseguindo fazer a sua operação sem depender dessa injeção de receita, essa injeção financeira. Então, o que serve para o Vasco da Gama hoje não necessariamente serve para o Palmeiras. Por quê? Se a gente tem um Flamengo que captou mais de 2 bi, um Palmeiras que passa de 1 bi, qual que é o preço desses clubes? Se em um ano a receita deles é essa. Qual que é o preço? Qual que é o preço para uma empresa pegar um clube como esse? Então, o que serve para o Vasco da Gama hoje, para o Corinthians, até eventualmente para o São Paulo, se a gente traz para a realidade do Palmeiras e do Flamengo, e principalmente do Flamengo, né, com uma dívida baixa, quanto vale? E outra, entra a grana, ela entra para quê, afinal? Para quem? Para o clube? Mas para qual finalidade? Construção de um novo estádio? Construção de instalações de categoria de base? Será que o futebol brasileiro já não tem instalações de categoria de base decente? Eu sei que dá sempre para melhorar. Então, assim, virou exportação de atleta, existe o pensamento desportivo. Então, galera, é muito mais amplo do que parece, tá? Então, eu não consigo tratar esse assunto igual do Marlon Freitas. Marlon Freitas é um assunto mais irrelevante, tá? É uma contratação, tem relevância, mas eu acho que esse assunto que a gente está debatendo aqui, ele é muito mais sério. A gente já está vendo que, né, o futebol, talvez, o investimento no curto prazo, não exista, cara, nada parecido aqui no Brasil. Não exista. Em questão de investimento, o que um bilionário pode fazer de dinheiro com 1 bilhão acima de um clube de massa, eu acho que não existe isso no mercado imobiliário mundial. Não tô falando no mercado imobiliário nacional. Então, obviamente que essa galera vai vir toda pro futebol. Então, você tá falando empresas do ramo financeiro comprando a Portuguesa. Eu passei lá em frente hoje. Canindé tá lá ainda do mesmo jeito, estão fazendo a reforma. Então você tá falando já de um Juventus da Moca, que tem um clube espetacular, virou uma SAF. Tá? Eu tô falando assim de clubes históricos do nosso futebol. Juventus da Moca, por exemplo, tem episódios históricos com o Santos do Pelé, mano. Na Javari, tá? Se você tá falando de Portuguesa, Canindé, é histórico, a gente tá falando de um clube histórico. E estão todos eles ficando na mão das empresas. Então é o Grupo XP de um lado, Mercado BH do outro, bancos, banqueiros e empréstimos do outro, apostas esportivas, que aí a 777 é um assustador mercado para entrar para dentro de uma administração de clube. A Sporting Bet não pode pegar um clube para administrar, senão a gente vai ter grandes problemas aqui no nosso futebol. Ela pode patrocinar, mas daqui a pouco comprar um clube, vixe, cara, a gente tá caminhando para um negócio aí que, assim, a gente vai pra imprensa e vai ver, não tem uma séria reflexão sobre o tema, tá ligado? Isso aí eu tô falando pra vocês que é tema de escrever livro sobre esse capítulo que tá vivendo o futebol. Não é tema de debater aqui numa live só. É tema de você pegar e escrever um livro de como é que tá o futebol. Como é que as empresas correram do futebol. Então eu tô falando Volkswagen, eu tô falando Chevrolet, eu tô falando da Ford, eu tô falando de empresas, a Kia,
eu tô falando da Toyota. Essas empresas correram do futebol. E quem assumiu? Quem assumiu? As empresas que mexem com o fluxo de dinheiro. Aposta, XP, que é investimento, cripto. Essas empresas entraram e as empresas que te entregam um produto correram. E para mim isso é um ponto de reflexão muito importante. Se o futebol é tão rentável assim, por que as empresas de produto estão saindo para dar lugar às empresas só do fluxo do dinheiro? O que está acontecendo? Então eu acho que é um tema que nem é para mim. Eu acho que eu posso especular, eu posso brincar, eu posso conversar. Mas eu acho que esse é um tema para mercado financeiro. Acho que é caras do mercado financeiro que tem que falar sobre esse tema. Por que, que o futebol tem tanto valor assim? Tá, tem empresas de mercado que eu falo, desculpa, de produtos do mercado. Tem empresa de remédio, vitaminas. Mas tem saído muita empresa de produto. E cada vez mais as empresas de dinheiro, que é a BMG, a construtora aí que fez do... Eu sempre esqueço o nome dela, do Vasco. Entenderam? Então, assim, é muito menos produto e muito mais sobre o fluxo de dinheiro que a gente está conversando. Entendeu? Valeu, meu amigo Aiza, o Amito. Tamo junto, obrigado pela inscrição, beleza? Então, rapaziada, deixa sua opinião aqui embaixo a respeito dessa questão do Vasco da Gama. Se você é contra ou a favor da Leila investir lá, porque de certa forma é a família da Leila, então existe aí, né, uma confusão minimamente dita, né, para não falar ainda sobre um real conflito de interesse, e do Marlon Freitas, tá? Com certeza do Marlon até aqui você já comentou, então vou dar uma olhada nos comentários aí também. Te encontro na transmissão ao vivo pra gente trocar ideia sobre todas as movimentações de mercado da bola, não só do Palmeiras, das outras equipes também, e as notícias que envolvem o futebol, tá? Afinal, daqui a menos de 2 semanas já estamos voltando aí, né, com o futebol. Não propriamente os jogos, mas as reapresentações e principalmente as notícias do futebol, de fato, não só do mercado. Então não esquece de deixar o like e deixar um comentário aqui embaixo, beleza? Um abraço a todos, tamo junto, até a próxima e valeu!